Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais uma aula, só que agora em um novo formato. Estou gravando esse podcast para ficar acessível para vocês em duas plataformas, ou no YouTube ou no SoundCloud, tá? Abaixo na descrição vocês vão ter o endereço da plataforma SoundCloud. Então a nossa aula de hoje ela será sobre os povos indígenas do Brasil. É uma aula de história e a gente vai fazer, claro, de forma breve, conhecer um pouco da história, da trajetória dos povos indígenas e também quebrar, de certa maneira, alguns estereótipos, né? Algumas visões deturpadas que foram criadas e que são ainda veiculadas sobre as populações indígenas, tá? Então, para início de conversa, eu quero partir de três problemas. O primeiro deles, ainda existem povos indígenas no Brasil? Quem são? Onde habitam? E como vivem? Então, esses são os questionamentos que, de certa forma, nós vamos tentar esclarecer nessa aula. Antes de iniciarmos, eu quero fazer uma observação que se faz necessária. Primeiro, não se aprende sobre a história dos povos indígenas em uma aula, em um podcast e tal. Por isso é necessário o complemento de estudando outras fontes, outros documentos, para aí sim a gente ter uma visão ainda melhor. Claro que o que vocês estão ouvindo nesse momento foi através de fontes históricas, né? Eu consultei algumas fontes históricas, mas é importante salientar que seria importante ouvir a história dos povos indígenas a partir das suas vozes e não unicamente das vozes dos professores. É uma estratégia porque nós também devemos ouvir outros saberes, outras vozes. Tem um fragmento muito interessante na carta de Pero Vaz de Caminha que eu vou ler aqui para a gente ter uma ideia do propósito, né, da viagem dos conquistadores aqui para a América e especialmente para o Brasil. Nela, até agora, não podemos saber que haja ouro, nem prata, nem coisa alguma de metal ou ferro, nem lhe ouvimos. Porém, a terra em si é de muito bons ares, assim frios e temperados, como os de entre Douro e Minho, porque neste tempo de agora os achavam como os de lá. Porém, o melhor fruto que dela se pode tirar, me parece que será salvar esta gente, e esta deve ser a principal semente que Vossa Alteza em ela deve lançar. Nesse fragmento já fica bem claro qual era o interesse dos conquistadores, e eu gosto de usar uma outra conceituação sobre essas pessoas, invasores. Eles invadiram o Brasil. Então o objetivo deles aqui era amealhar riquezas, gerar lucro para a coroa portuguesa. O objetivo da viagem de Pedro Álvares Cabral era esse. Claro que o destino final dele era a Índia, não o Brasil, mas passaram por aqui e aqui tem um testemunho, um documento de época que revela uma visão já preconceituosa, destituída de empatia, nenhuma visão de respeito pelas pessoas que aqui habitavam e, claro, uma visão de soberania, de supremacia do invasor. Isso aqui fica bem claro nesse documento histórico. E aí, quando ele fala salvar essa gente, é como se as populações... eu gosto de usar a definição, ou melhor, a conceituação povos originários, porque essa definição de índio, Índia, foi um rótulo, foi um conceito criado pelos invasores. Não, as populações daqui, eles não criaram esse conceito. Foi um rótulo, foi um conceito forjado pelos invasores.
Então, o objetivo, nesse sentido também, seria salvar essa gente como se eles estivessem fadados à destruição, como se eles fossem infiéis, como se eles fossem seres inferiores. Essa é a visão do invasor quando chegou aqui no Brasil. Visão de que as populações dos povos tradicionais ou povos originários como inferiores. E aí uma dica, claro que eu não vou reproduzir aqui, mas no YouTube, no canal Porta dos Fundos, tem um vídeo muito interessante sobre a chegada aqui de Cabral. O nome do vídeo é Colonização. Assim que possível, assistam, está disponível no YouTube, tá? Alguns dados sobre os povos indígenas na atualidade. Estima que existem mais de 900 mil pessoas, né? Estima-se, porque esses dados são do censo, né, demográfico de 2010. Possivelmente já deve ter ultrapassado 1 milhão de pessoas. São 305 povos, 274 línguas e 30% dessas pessoas residem em cidades. Esses dados já revelam o seguinte: que muita gente acha que os povos indígenas estão se extinguindo, estão, na linguagem popular, se acabando, se destruindo, quando na verdade eles estão se multiplicando. E são 305 povos. Se são 305 povos, o rótulo de indígena não pode ser aplicado em todas as etnias, em todas as culturas. É isso que a gente tem que deixar bem claro. E são 274 línguas. 274 línguas. Aí você percebe uma variedade cultural gigantesca. Tá? Além disso, temos aqui a população pelos estados, né? Nós vemos aqui no Amazonas uma população de 168 mil, no Mato Grosso 73 mil, na Bahia 56 mil e em Pernambuco 53 mil. Esses índices do censo demográfico, ainda de 2010, revelam também outra coisa. A visão que muita gente tem, apoiada no senso comum, é de que só existe índio na Amazônia, naquela região. É como se o restante do território brasileiro não tivesse populações indígenas, de povos originários. Tá? Eu vou ficar aqui, vez ou outra, mudando de conceituação para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Então, esse dado também já quebra mais um estereótipo, daquela visão de que indígena só existe no estado do Amazonas. Então, isso já é um dado que quebra, de certa forma, esse estereótipo. E aqui, em se tratando do estado de Pernambuco, nós temos várias etnias. Eu vou falar o nome delas bem rapidamente, tá? Só para a gente... Nós já sabemos que tem mais de 53 mil pessoas que estão dentro desse horizonte conceitual de povos originários. E aqui em Pernambuco tem os Aticum, Funiú, Cambiuá, Capinauá, Pancauicá, Pancará, Pacararu, Pancararu entre serras, Pipipã, Tuxá, Trucá, Chucuru de Ororubá e Chucuru de Simbres. E aí a concentração onde eles residem, né, geralmente fica na faixa do sertão em diante, embora existam povos indígenas vivendo na capital, tá? Na capital de Pernambuco. Então esses são apenas alguns dados para a gente ter uma ideia. Já sabemos que são mais de 50 mil pessoas que vivem aqui no estado de Pernambuco. Tem outro vídeo também que eu vou deixar como uma fonte de estudo, vocês devem ver. Está disponível também no YouTube, Povos Indígenas, conhecer para valorizar. Vou repetir. Povos Indígenas, conhecer para valorizar. É um documentário muito interessante sobre os povos indígenas.
e sua área de habitação aqui no estado de Pernambuco, tá? Então fica aí mais uma dica sobre um documentário. Alguns estereótipos que são corriqueiros, que a gente vê bastante aqui, não só nas escolas, mas circulando entre as pessoas. Algumas pessoas. Primeiro estereótipo, a definição geral e homogênea. Índio. Nós vimos ainda há pouco, existe mais de 305 etnias, e você criar um termo para se aplicar sobre 305 povos com culturas diferentes, isso não se aplica, isso é uma generalização. Mas isso é muito comum aqui no Brasil, na América Latina. Selvagens, outra definição, as pessoas veem os povos indígenas como selvagens, como primitivos, como atrasados, como tribos e como não civilizados. Um conceito também que ficou fora desse horizonte aqui é de infiéis ou gentios. Era um termo muito empregado pelos invasores, porque isso aí se aplicava por eles não seguirem o cristianismo. E aí eles rotulavam as populações indígenas nesses termos. Então aqui são alguns rótulos que devem ser, de certa forma, problematizados, porque eles não se aplicam. Você dizer que os povos que vivem não só nas florestas, mas que vivem nas cidades, são destituídos de conhecimentos, de saberes outros, isso é um grande senso comum, isso é uma grande ignorância e, em outras palavras, é desconhecimento sobre a história desses povos indígenas. Outro dado aqui que é importante para a gente desmistificar é o seguinte: as pessoas acham que os povos indígenas deveriam se comportar e agir como se estivessem há 5 séculos atrás, como se estivessem no século XVI. Por isso que muita gente não entende que existem povos indígenas usando as roupas que nós usamos, falando português, usando automóveis, usando motocicletas. Muita gente não consegue visualizar indígena ou povos originários nesses padrões comportamentais. E isso é uma profunda ignorância. Ora, se nós não nos comportamos da mesma maneira que Cabral se comportava, por que os povos indígenas devem se comportar da mesma maneira? Eles devem ficar ali com a cultura permanente, engessada e que não sofreu mudanças culturais ao longo desses 5 séculos. Isso é um grande desconhecimento. Uma coisa que acontece bastante, que vocês já devem ter visto, é quando chega em abril, mais especificamente no Dia do Índio, muitas escolas ornamentam suas crianças com aquelas pinturas corporais e o cocá. Existem povos indígenas que não usam cocá, mas a própria escola reproduz uma ideia de que os indígenas são todos iguais, que tem que ter aqueles olhinhos puxados, tem que ter aqueles cabelos lisos, iguais àqueles indígenas que vivem na região ali amazônica. Essa é uma visão totalmente equivocada sobre as populações indígenas. Por isso que eu acho importante também a gente escutar a história dos indígenas por eles, não só pela fonte de quem teve contato, mas sim por eles, falando sobre sua cultura, como é sua religiosidade, como é que são suas crenças, como é que são seus hábitos, seus comportamentos, enfim, isso deve ser levado em consideração. Algumas definições que devem ser mais aplicáveis a esse horizonte conceitual. Você não deve usar a expressão tribo. Tribo é pejorativa e é você generalizar também sobre aquela organização social. As definições mais aplicáveis que devem ser utilizadas: etnias, comunidades, povos indígenas, povos originários, nações originárias e os nomes culturais. Como eu disse ainda há pouco, falando dos povos originários
Em Pernambuco, por exemplo, chucuru. Eles são índios chucuru? Não, eles são chucurus. O nome da etnia é chucuru. Você não deve dizer são índios chucuru. Não. Funiô são índios? Não, eles são funiôs. É o nome da etnia. Certo? E é bom esclarecer isso para desmistificar também outro erro histórico que acontece com os povos originários. Eu trago aqui um fragmento de Gessen Banil, que é um grande estudioso das populações indígenas, que serve também para a gente quebrar um pouco essa visão errônea que muita gente tem sobre os povos indígenas. As comunidades, os povos e as nações indígenas são aqueles que, contando com a continuidade histórica das sociedades anteriores à invasão e à colonização que foi desenvolvida em seus territórios, consideram a si mesmos distintos de outros setores da sociedade e estão decididos a conservar, a desenvolver e a transmitir às gerações futuras seus territórios ancestrais e sua identidade étnica, com base de sua existência continuada como povos, em conformidade com seus próprios padrões culturais, as instituições sociais e os sistemas jurídicos. Como você pode ver, os povos indígenas, os povos originários, eles não estão congelados no tempo. Eles se refiguraram, ressignificaram. Suas lutas pela sobrevivência fizeram muitas populações, essas etnias, a perderem a sua língua materna em questão de sobrevivência. Alguns povos não poderiam nem falar a sua língua materna, porque senão seriam dizimados. Aí tinham que aprender a língua do invasor. Isso foi uma estratégia também de sobrevivência e que isso é muito pouco ensinado nas escolas e que isso deve ser discutido também, tá? E a gente vive também num momento onde há uma violação dos direitos dos povos indígenas. Muita gente não entende, mas essas etnias, o que tem maior valor para elas é justamente o território, suas terras. Isso é o que é mais valioso para eles. Eles não querem riquezas materiais, eles querem suas povos, porque o que ligam eles a esse planeta são as terras. E aí alguns preconceitos recorrentes. Os índios estão se extinguindo. Índio verdadeiro é aquele que vive na floresta. Os índios falam tupi-guarani, vivem em ocas ou malocas. O seu deus é Tupã. Os índios são preguiçosos, são primitivos e atrasados. Esses são alguns estereótipos que vai culminar em alguns preconceitos, em algumas intolerâncias sobre as populações indígenas. Tá? Então, era isso que eu tinha para falar. Na verdade, é mais um ponto de partida para estabelecer algumas discussões. Quem estiver acompanhando pelo YouTube tem aqui algumas referências para vocês se fundamentarem melhor. E caso vocês tenham alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários para que a gente depois estabeleça e amplie o debate sobre as populações ou etnias indígenas que habitam o território nacional. Tá certo? Um forte abraço e até a próxima aula.